mais um Concretizando em Família, tá no sangue, tá na obra com Nath. E Mari, eu vou fazer um adendo, hein? Nath e Mari não, tem a Helena também, né? Estamos com a Helena e já tá vindo. Ó, eu acho que quando for pro ar esse aqui, a Helena já vai tá no nosso colo, mas depois vocês dão uma olhadinha. Estamos com uma convidada muito especial. Conheci ela, tive o prazer de conhecer a empresa um pouco mais, a história da Ariane Diniz, das Óticas Diniz aqui. E ela vai compartilhar um pouco da história dela, de como começou e tudo. E é uma honra estar com você aqui com a gente. Muito obrigada, Ari. Eu que agradeço aí, né, o convite, a participação aqui nesse momento, assim, e a gente tem tanto em comum, né, as nossas empresas, o formato, né, tá em família, e para mim é um prazer, né, e até mesmo ter te recebido lá na nossa casa, assim, estar aqui com vocês é realmente muito importante, né, a gente cultivar isso. E conhecer a Mari, que eu não conhecia também, então um prazer imenso, Mari. A gente pôde conversar aqui um pouquinho antes e que história, hein? Parabéns para as duas. Muito obrigada, Ariane. A Nath ficou encantada. Reitero aqui o convite para ir lá em Rio Claro, na nossa franqueadora, conhecer um pouquinho das nossas operações. Eu fiquei também encantada com a sua história e ver, né, aqui uma mesa de mulheres, né, também junto com a Helena, fique claro aqui, né, que falam e falar um pouco do franchising sobre sucessão, né, que são dois assuntos que a gente gosta muito. Ariane, eu queria perguntar para você se apresentar primeiro, contar um pouco da sua história, das óticas e falar um pouquinho sobre você para os nossos franqueados em casa. Tá certo. Bom, eu sou a Ariane Diniz, né, nasci em São Luís, Maranhão. Então, nordestina aí com muito orgulho. Sotaque não nega. Opa, temos que manter, né? Nossas origens, claro. Nossas raízes. E sou filha de um pai paraibano e de uma mãe maranhense, né? Tenho um irmão, tenho 35 anos. Eu nasci e as óticas nasceram ali em 92, então eu tinha 2 aninhos. Foi em São Luís, Maranhão. Meu pai, junto com minha mãe, fundaram a Ótica Diniz. A gente teve um grande percurso ali mesmo em São Luís do Maranhão. E é claro que eu não posso deixar de trazer a trajetória, né, do meu pai aqui, porque meu pai que foi também trabalhar em ótica e aprender o ofício da ótica, ali diante de várias oportunidades, até mesmo da família, que acabou tirando cada um dos familiares do sertão paraibano, né, lá de uma cidade chamada Catolé do Rocha. Inclusive ele tá morando lá. Quantos mil habitantes tem Catolé do Rocha? Olha, aí tu me pegou, mas eu acho que não tem 30 mil habitantes. Deve ser, já é uma cidade assim, é uma cidade bem estruturada, só que ele tá mais no meio do mato mesmo. Então é a cidade mais próxima, vamos dizer assim, né? E ele tá mais para dentro do meio da zona rural mesmo ali da cidade. E nessa ida, né, até para Brasília, que o tio do meu pai, o José Gomes, foi pegando cada um dos sobrinhos para levar e dar alguma oportunidade de trabalho. Então ele se apaixonou aí pelo ramo e foi conquistando mais espaço e indo atrás de trabalhar em óticas que já tinham algumas unidades em outros lugares, e aí que ele conheceu minha mãe, porque ele foi transferido para São Luís, né? Então tudo começou com o seu tio? Com o meu tio, sim, tudo começou com o meu tio, que também teve uma ótica ali em Brasília, em Sobradinho, e conseguiu ali com outros colegas também, e trazendo não somente para a ótica, mas para vários ofícios ali
dentro da cidade de Brasília. E como que você entrou daí no ramo da ótica? Você sempre quis fazer parte da empresa do seu pai e tudo? Como que foi a sua entrada nas óticas Diniz? Você teve uma experiência fora, não? Como que foi? Conta pra gente. Eu digo que eu já nasci na Diniz, né? Ali, assim como a Helena vai nascer aí, né? Eu nasci no mesmo ano que a Casa Consultor. Olha só. Eu ia falar isso, temos algo, a Nath e você tem algo em comum, que ela nasceu no mesmo ano, no mesmo Caramba. mês praticamente, né? Praticamente. Olha só. E assim, a gente sempre tava, eu e meu irmão, a gente tava muito nas lojas, tendo contato ali, né? Começou como uma rede própria pequena. Isso, pequena em São Luís, Entendi. e aí o meu pai foi falando para a família, tanto a família da minha mãe quanto do meu pai, que o negócio era bom, né? Foi então, um IPO familiar, né? Todo exato. mundo foi. O negócio era bom, que tinha muita oportunidade. E aí ele foi falando assim, vamos indo para as capitais, Nordeste, primeiro, né? Que era onde a gente conhecia. E assim minha família foi desbravando assim várias cidades e abrindo a Óticas Diniz, e também formatando todo esse modelo, né? Porque não foi só meu pai, né? Não foi só a operação de São Luís, mas todo esse começo ele foi assim um grande brainstorming de ideias e que estavam dando certo e que foram sendo implementadas, que hoje é a Diniz, né? Hoje, quando a gente fala de franquia, é ter todo um passo a passo do que você precisa fazer, do que dá certo, exatamente, de práticas. E isso tudo foi ao longo desse tempo com a construção de todos esses nossos familiares, vamos dizer assim, que hoje não é só mais a família, mas sim muita gente que hoje carrega o sobrenome Diniz ali nesse Brasil todo, né? Então foi dessa forma assim que a gente foi expandindo. E daí como que você entrou? Sim, pois é, né? Como Verdade. que foi a sua entrada? Você estudou, trabalhou fora ou não? Foi direto pra Diniz? Ficou lá desfilando com os óculos quando era pequena? Como foi a gente isso? tem que tirar fotos, né? Foto pra ficar no painel da loja. Tinha que ficar lá limpando óculos, guardando óculos, contando estoque. Contando estoque, contando dinheiro, moeda, né? E aí a gente... assim, então, vou falar assim, desde mais cedo, os nossos pais já puderam dar uma educação muito boa, assim, pra gente, coisa que eles não tiveram, né? Meu pai estudou até a 8ª série, minha mãe já conseguiu ali finalizar o 3º ano e tudo, mas eles já colocaram a gente em escolas boas, então eu acho que assim, a gente foi gostando de estudar, né, de se aperfeiçoar, e o quanto que a educação ela é importante, né, assim, na formação mesmo de uma pessoa e para desempenhar qualquer tipo de papel, né? E aí, e aí fica, né, naquele negócio, isso aqui, né, é sua loja, isso aqui é um negócio para você. E quando a gente é criança, a gente não consegue entender muito, né? E assim, negócio... O quanto a gente vai ter que trabalhar nessa loja. Sabe o que eu acho? Quando a gente é criança, a gente não entende a dimensão. Não entende. Aí aquilo é assim, é o trabalho do meu pai. Eu vejo as minhas filhas, né? Elas foram recentemente na franqueadora, para elas é uma festa. Elas entenderam, viram as pessoas, olharam, mas não entende a dimensão daquilo. O nível de decisão, o trabalho que dá. Acho que, né, isso é assim, tá bom, eu vou seguir o trabalho do meu pai, né? A gente pensa no primeiro momento, talvez, né? E às vezes até aquela inocência também de, poxa, meu pai não tá o tempo todo com a gente, minha mãe também, então fica naquele...
até às vezes um certo distanciamento de querer conhecer e se aprofundar, porque na verdade a gente queria os nossos pais mais juntos, né? Então, só que aí a gente vê um amor tão grande, né? Deles com o trabalho, com fazer a diferença ali na parte do empreendedorismo também, que, assim, é claro que a gente não deixa de se apaixonar, entender que é algo grandioso que está sendo feito, né? E aí meu pai, ele sempre foi muito assim, não, minha filha, mas fique tranquila, faça o que você achar melhor e tal. Minha mãe não, minha mãe já era, olha, você vai trabalhar nas Óticas Diniz, né, assim que você terminar a escola e tal. E aí foi um misto disso, né? O meu irmão foi mais cedo, ele é 4 anos mais velho. O meu também, que fique claro, 4 anos, tá, gente? O meu irmão foi mais cedo, assim, já foi, assim, numa operação muito puxada, com 18 anos, ir lá para BH, abrir 10 lojas de uma vez, assim, negócio puxado. Claro que meu pai estava sempre perto, enquanto eu falei assim, não, eu quero me formar primeiro e tal. Fui ali querendo também me profissionalizar para poder entregar o melhor, né? Enquanto o meu irmão já foi lá e pegou esse desafio que, pensando hoje, né, assim, uma doideira, né? Era a possibilidade também, né, que tinha naquele momento, né? Seu pai precisava expandir e ele precisou ir, né? Exato. Eu acho que é um pouco disso. E que bom que ele topou esse desafio, né? Topou o desafio e também não estava sozinho, né? Então, aí eu tinha 14 anos, vamos dizer assim, continuei meus estudos e eu vim para São Paulo para estudar, para me formar em administração. E eu queria fazer uma faculdade, assim, puxada e tudo, né? Com um nome importante. Então, fui para o INSPER. E aí, assim, me apaixonei, né? Pela escola também, por tudo que eu aprendi lá. Mas quando eu decidi entrar na Diniz e começar a aprender mesmo, trabalhar, que foi em 2014, eu vi que não tinha nada a ver, né? A teoria, ela é bem diferente da prática, né? E tudo que se aprende ainda vai levar um tempo ali para conseguir implementar e tudo. Então, eu fui nessa paciência também de entender qual era o momento da empresa, onde eu me encaixava e como que eu poderia ajudar, né? Então, eu me formei primeiro e aí eu fui trabalhar na Diniz. Hoje você comanda a Diniz, é o seu nome que está lá na primeira linha lá da Diniz. E como foi essa passagem de bastão? Como que foi entendido isso também dentro da família? Porque você tem um irmão mais velho. Sim. Como que foi todo esse alinhamento na estrutura, essas conversas que muitas vezes não são conversas difíceis, não são conversas fáceis, né? São mais umas conversas difíceis, esses alinhamentos. Como que foi esse processo? Ele foi, eu digo que ele foi de uma forma um pouco natural, assim, dentro da expectativa, né, e de como eu estava trazendo a profissionalização da empresa. E quando eu digo profissionalização, é de estruturar os departamentos, é de trazer alguém de fora, até para nos dar os caminhos, né? E quando eu fui para a faculdade, eu vi que isso seria importante até para compor o tamanho que a gente já tinha, assim. Então, isso tudo também a gente foi organizando o que seria um conselho, né? Como que seriam essas atividades. Eu me lembro que o meu pai, junto com o Vidal, que era o vice-presidente, eles
passavam semana sim, semana não, em São Paulo, assim. E já faz tanto tempo isso, né? E depois começou, uma vez por mês. Aí depois a gente foi espaçando um pouco mais. Então, e chegou um momento que entre nós, e minha mãe, ela acabou ela ficando mais nas operações lá em São Luís mesmo, até um certo tempo, e também ficando mais por lá, né? Essa Seus operação... sua mãe e seu pai estão agora afastados. Já Estão no sítio afastados. Exato. Lá não tem Óticas Diniz. Tem na cidadezinha perto ou não? Lá não. Lá em Catolé tem várias Diniz ali perto, mas onde ele mora, que é mais afastado, zona rural. É o sossego dele. Deixa ele descansar. Não, mas ele tem internet lá que a Diniz não fica muito longe dele não, viu? Então, quando a gente estava nesse processo, né, de mais do meu pai querendo desacelerar, então foi uma conversa, assim, até no momento eu pedi um pouco mais de tempo, mas que já era a intenção mesmo de que eu fosse assumir, né, essa parte toda da franqueadora. E aí, quando foi, que foi em 2019, assim, foi de uma forma muito, muito genuína e de entender também o momento um do outro, né? Então, o Bruno, meu irmão, foi também... O meu também chama Bruno, Ai, você eu não acredita? acredito. Juro por Deus, Olha. 4 anos mais velho, preciso dizer de novo. Legal. Meu irmão também legal. chama Bruno Arena. Ai, que bacana. E aí o Bruno, junto com meu pai, com a Ariane, eles entenderam, poxa, a Ariane está se dedicando para essa estruturação, ela tá com profundidade nos processos da empresa. E assim a gente estruturou o conselho que hoje quem faz parte é o meu pai, o Bruno. A gente tem mais uma conselheira, que foi nossa diretora de marketing, que é a Luciane Gomes, né? Eu faço parte, e o Vidal... A Lu foi que eu conheci em Nova York. Então, o Lu tu conheceu. Maravilhosa. E aí a gente está com essa formação de conselho. Então, ficou de uma certa forma, assim, muito, muito natural essa expectativa versus o que a empresa pedia no momento. Assim, não é fácil. O Vidal continuou como vice-presidente. O Vidal continuou, hoje também ele não está mais atuante. Ele está como conselheiro externo igual a Lu. Sim. Os dois conselheiros externos. Sim. E assim, também a empresa ela vai passando por mudanças nesse meio do caminho, né? Essa parte de conselho, eu acho que ainda tem muito a gente a desenvolver, trazendo até gente de fora, né? Não sei como é que é com vocês, se tem gente de fora. Eu sempre fico curiosa, assim, também, né? Nessa parte da estruturação. Mas a gente precisa ainda caminhar até para uma organização melhor disso. Acho que a empresa hoje, com as nossas 8 áreas tão bem estruturadas, né? E sempre em busca de melhorar. A franqueadora hoje é em São Paulo. A franqueadora em São Paulo, O conselho, nós temos o nosso conselho, a gente trabalha com conselho consultivo, não é deliberativo, é consultivo, e a gente iniciou essa parte de conselhos em 2011, 2012. Já tem bastante tempo, Quando a gente foi para ser empreendedor Endeavor, que daí a gente olhou para o nosso acordo de acionistas, olhou para esse desenvolvimento nosso da governança, instituiu o nosso conselho consultivo e entendemos a importância dos conselheiros externos, que eles acabam não tendo o vínculo com o nosso negócio, com a gente, e
tendo visões de fora e outras visões de outros negócios, a gente consegue sair um pouco fora da caixa e ampliar. E a gente entende também, a Ana depois pode contribuir, a importância desse conselho e a mudança também, a oxigenação das pessoas externas desse conselho. Porque uma vez que você já tem a intimidade com esse conselheiro, ele já vai entendendo mais o seu negócio, tem um viés muito mais propício sobre o negócio, sobre o que mais ele pode te agregar e tudo. E daí quando você oxigena, traz outras pessoas de outros mercados, com outras visões, a gente também tem um crescimento muito maior. Então, eu falo que eu adoro o conselho, eu acho que eles tiram a gente da zona de conforto, trazem muitas perguntas que nos instigam, nos fazem pensar, de repensar, de falar, poxa, eu não tinha visto por esse ponto, acho muito interessante. E também é a visão de fora de outro negócio. É esse o meu ponto de vista sobre o conselho e quando a gente tem o nosso conselho. Eu acho que a estruturação de conselho, eu acho que é um processo mesmo. E que eu acho que nunca vai se acabar, tá? Porque eu acho que a gente sempre vai fazendo modificações. A gente fez algumas, por exemplo, de divisão de conselho de administração só da franqueadora, fizemos para holding, mas o que a Nath trouxe, que eu concordo, é que quando você tem alguém de fora que não é nosso amigo, até brinco com a Nath, agora eu gostaria de ter um inimigo no nosso conselho, no sentido de que olhasse para aquilo e falasse assim, né, não, ó, vocês estão errando por aqui, né, mostrando esse aconselhamento, porque eu tenho comigo, que eu falo muito, que eu acho que a unanimidade, ela não é inteligente, ela é burra, porque se todo mundo estiver aqui olhando para o mesmo lugar, a gente não vai olhar para outras coisas diferentes, né? Então, eu acho que é um processo em construção, é muito importante ter gente de fora, sim. Tem um outro lado, que eu acho que é um lado ruim, que é ruim no sentido de toda vez que você põe alguém novo, ele demora um pouco para entender, né? Então, se eu for falar de ótica, eu sou praticamente uma ignorante nisso. Então, assim, vou poder pouco te ajudar, assim, vou demorar um tempo para me ambientar dentro do seu mercado para poder falar sobre isso. Diferente também, mas ela sabe sobre operações sobre franquias, tocar negócios. Sobre franquias. Então, assim, é isso, né? Então, é muito legal você ter esse olhar mesmo, esse questionamento. O pai da Nath, o Altino, ele tem esse, assim, ele é um nosso guardião de conselho, porque ele sempre tá pensando nos temas, pensando na forma. Tenho aprendido muito com ele nessa jornada e tem sido muito legal. É muito importante. A gente também estruturou nosso conselho de família, né? Que também tem sido conversas nesse momento individuais de cada núcleo, como nós somos uma empresa multifamiliar, dos núcleos, né, de família, para depois a gente ir para o conselho de sócios, que eu acho que isso também ajuda bastante. Embora as duas famílias não tenham nenhum ponto de divergência, a gente tem feito esse trabalho que é muito, muito legal. Importante, né? Importante ter conversas difíceis, né? Estruturadas. Sim. Eu acho que isso que traz, assim, a gente a entender realmente o problema, né? Às vezes uma crítica, né? Que dói na gente, como somos parte aí da fundação, vamos falar assim. Então, as críticas, elas pegam num lugar... Tem um sentimento. Né? Tem um sentimento que às vezes é difícil de se desvencilhar, mas são importantes. O Altino e meu pai falam muito uma coisa: a casa do construtor é um filho para eles, assim, e a gente vê isso. Então, às vezes, alguém fala alguma coisa que foi feito, porque eles fizeram muito bem, mas tem que tomar muito cuidado, que às vezes eles falam, mas né, a gente fez, eu percebo que tem uma coisa que é aquela coisa ao apego, né? Mas também, ao mesmo tempo, os dois são bem moderninhos, né? Eles ouvem, né? Que eu acho que isso também é uma coisa que, nossa, da segunda geração, a gente tem que fazer esse exercício de ouvir. E a gente pode até não gostar, né? Mas no outro dia, eles estão lá, né? Fazendo.
de novo, tentando, poxa, vamos lá, vamos pegar essa crítica e vamos transformar numa coisa construtiva, vamos construir diferente, que eu acho muito legal. Sim. Falando em crítica agora, né, a gente estava falando um pouquinho antes, que a gente vive uma situação meio similar também, muitas coisas em comum, né? Conta como que é ter seu marido como franqueado das Óticas Diniz e como que você lida com essa situação no dia a dia aí pra gente. Pois é, né? Tenho essa característica, assim como você também, hein, Mari? Que a gente descobriu aqui. E que é muito, assim, é muito interessante, né? Porque quando a gente está no trabalho da franqueadora, e por mais que tudo que a gente faça tem que ser para melhorar a vida, né, do franqueado e do cliente, toda a nossa estratégia ela é muito voltada para esses benefícios, né? E quando eu tô tão perto, né, de uma pessoa que a gente, enfim, convive dia, tarde e noite, né, se fala o tempo todo, tem nossos momentos ali de troca, eu consigo também entender mais as dores, principalmente de quem está começando, vamos dizer assim, né? E tem sido fantástica a nossa jornada desde o momento que ele resolveu abrir uma Diniz, né? Mudar de ramo total. De tanto eu falar da Diniz, de tanto amor, né, que eu coloco ali, ele se apaixonou. Meu marido também. O que seu marido fazia? Ele trabalhava em agência. Ele era publicitário. Nossa. Então, totalmente diferente, só que ele sempre foi vendedor. Então, ele vende até pedra, né? Que a gente fala lá em casa. E de forma criativa ainda. De forma criativa, exatamente. Mas de verdade, que ele trabalhou no museu de mineralogia. Então, de fato, ele sabe ali entender as características do produto e vender muito bem. Então, eu pude lidar com esse aprendizado dele sobre o empreendedorismo, né? Como que é a gestão de um negócio, gestão de equipe, né? E também tá apoiando ele e às vezes, né, organizando um pouco do trajeto para ver todas essas dificuldades e colocar dentro do nosso dia a dia para melhorar. A gente, quando tá na franqueadora, né, tem que ter um foco. Então, eu tô muito, muito, muito focada na marca em si, em tudo que compõe ali uma loja que a gente fornece, que a gente decide, né, fornecedores, sistema, enfim, tecnologia, tudo que diz respeito. E esse dia a dia de loja, para mim, é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, né, as demandas, a agenda ela é muito intensa de um lado e essa oportunidade ela é assim, maravilhosa de estar junto. Assim como ele entende também o lado da franqueadora, o porquê que a gente toma algumas decisões. Assim, é bem intenso, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que tem um conselho familiar, né, no jantar, às vezes, né? Sim. O Edu também fala, poxa, tal equipamento a gente testou e é legal, porque no nosso negócio a gente tem muitos equipamentos novos que chegam para teste, e aí ele faz esse teste lá. Então, isso tem sido muito bacana, é muito gostoso. Acho que a gente gosta tanto da empresa que todo mundo acaba que vai entrando na onda, né? Meu marido era professor de história. Ele é professor, na verdade, ele dá aula uma vez na semana ainda. Mas ele mudou totalmente assim a visão, né? E aprendeu sobre gestão, foi fazer pós-graduação na parte de administração, fez no INSPER também, que eu acho que isso foi muito legal. Ele estudou, que ele é muito didático. Então, assim, tá sendo muito bacana também ouvir da experiência dele o dia a dia, né? Se bem que a gente tem da Nath também, né? A gente tem temos nossas lojas próprias hoje também, que a gente sente muito a dor. Ô Aritz, você comentou que vocês não estão com lojas próprias hoje, né? E
quando a gente tem tanto amor e tudo, a gente acaba ficando apaixonado. E foi quando eu conheci a Denise ano passado, eu fiquei apaixonada. Ficou mesmo. Ela pela- falou, ela ficou uns 2 dias só contando a experiência dela. Até eu fiquei com vontade. Falei, pra isso você não me chamou, né? pela marca, pelo carinho, e pelo carinho que os franqueados têm dessa marca. Nós fazem 2 anos que a gente está no processo de estruturar o nosso programa de sucessão, iniciamos, estamos olhando com muito cuidado, com muito carinho a parte de sucessão dos nossos franqueados, e eu fiquei apaixonada pelo projeto de sucessores de vocês. Conta um pouquinho pra gente como que se deu esse processo de sucessores, e também algo muito interessante é como que muitos se tornaram franqueados. Sim. Que eu acho que esse amor da marca e essa passagem da geração dos novos, né, que estão fazendo essa jornada na nossa sucessão, eles têm muito carinho pela mudança de vida que é a marca que vocês propuseram para a família deles, que trabalhava na Diniz, a se tornar um franqueado Diniz. Então, conta pra gente essa história inspiradora, que eu fiquei apaixonada, que eu falei assim, poxa, porque é um crescimento de rede diferente de um crescimento normal, como foi a nossa rede, outras redes de franquia, que é um investidor, que vem gente de fora e tudo, e compra a franquia. Então, conta pra gente como que foi essa expansão, né? E junto com essa expansão, o projeto de sucessores. Então, o Sucessores, ele é um projeto muito especial, muito, muito lindo, né? Todo mundo que lá da empresa é apaixonado por esse projeto, esse programa, vamos dizer assim. Ah, deixa eu só falar, né? Vou mandar um carinho, um beijo enorme para Cláudia, que me convidou para participar desse projeto, e daí eu pude conhecer um pouco mais as óticas Diniz. Então, deixa eu mandar um beijo para Cláudia. Claudinha, mãe dos Sucessores, né? Esse projeto aí tá com ela assim, é alucinada por fazer isso, né? E que é uma coisa tão simples, que assim, é até difícil de explicar como que se dá tantos bons frutos disso. Porque é um encontro com os sucessores ou os filhos, às vezes algum sobrinho, alguém que está ali trabalhando junto com aquele franqueado. E aí a gente chama essa galera para o encontro ali de mais ou menos 2 dias e meio, para falar um pouco, conversar e trazer algumas pessoas de fora, né, para falar um pouquinho, para eles se conhecerem, a gente falar da marca. E não o que eu costumo dizer, não, e às vezes eles chegam com medo, né, assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? Mas não é uma sala de aula, é um bate-papo também, que a gente vai falar um pouco da marca, porque é aquilo até que a gente falou no começo, às vezes a criança ou adolescente ali, ele não tem noção um pouco do que os pais fazem, por que esse amor tão louco, né, pela marca, pelo negócio. E quando eles vêm para cá, que eles enxergam, eles saem um pouquinho, enxergam todo, aí eles entendem assim que é que é algo muito lindo de se fazer, tanto por vender óculos, né, vender saúde visual, e também pelo empreendedorismo, né? E aí a gente tenta colocar na cabeça desses meninos para eles estudarem, né? Aproveitarem também toda essa oportunidade, que eventualmente esse negócio que vai ser deles, né? Então é mais uma forma da gente trabalhar em conjunto com os pais, de trazer a gratidão, a valorização, né, desse esforço todo, e até mesmo deles chegarem aqui em São Paulo
pensaram, será que é isso mesmo que eu quero? E se não for, também não vai lá para botar tudo abaixo que os pais construíram, né? Então, eu acho a gente tenta muito fazer isso. Ó, você não é obrigado, mas entenda. Só que quando a gente traz para o entendimento, eles ficam apaixonados. E aí começam a trabalhar junto com os pais. Os pais ligam pra gente, eu não sei o que vocês fizeram aí com esses meninos, que estão tudo aqui, né? Querendo estudar, se desenvolvendo, né? Trabalhando. Então, Tem alguma idade, tá? a gente costuma chamar a partir de 16 anos. Então, e é muito, assim, é encantador, né? Você viu lá, tem de todas as idades, na verdade, Tem, né? tem Porque já tem gente que participa desde do primeiro e vai a cada 2 anos, né? A cada 2 anos tá lá, gente tá indo a primeira vez. Nossa, isso é muito legal, né? E daí, como que essas pessoas... Fala da expansão apaixonante. E aí, o que às vezes acontece? Eles estão trabalhando junto com os pais, e aí eles decidem, às vezes, a gente quer colocar a nossa Diniz. Então, isso acaba acontecendo porque os pais ainda estão bem atuantes, né? Estão trabalhando bastante, tudo. E eles enxergam como uma grande oportunidade também dessa expansão. Então, assim, eu te digo que nem a gente sabia desse resultado, da potência disso, né? E é fazer a coisa muito de coração mesmo e receber essa galera e tratar com muito carinho, muito amor, deixar eles conversarem entre si. Às vezes eles têm as mesmas dores, né? Às vezes tem ali uma dificuldade de trazer alguma questão para o pai, para a mãe, né? E é o momento deles conversarem entre si. Assim, é muito, muito bom. Eu gostei, assim, da sua colocação, porque às vezes várias das coisas que a gente vai fazendo na própria gestão, às vezes fica esperando o momento ideal, a ferramenta ideal, o palestrante ideal. Você falou, não, a gente faz o básico bem feito, colocou amor naquilo, que eu acredito muito nisso, no amor. Quando a gente tem amor, assim, eu falo assim, a boca fala que o coração tá cheio, e aí a gente acaba que movimenta todo mundo, né? Eu gostei muito disso. E de não, assim, fez um negócio bem feito, elaborado, mas o básico, né? Não achei que isso foi muito bonito. E quando a gente fala de trazer a expansão de filhos, você imagina o orgulho de um pai, né, do filho falar, eu quero ter a minha loja, né, eu quero abrir a minha expansão. Eu achei isso, assim, sensacional. Eu fico emocionada, real, porque essa galera, assim, eles surpreendem, né, e pro positivo. E o que a gente fez? A gente não fez nada além de trazer esse povo aqui para proporcionar um final de semana agradável, sabe? Mas muito intenso, de muita troca. A gente também coloca algumas dinâmicas para eles apresentarem, então perder um pouco a timidez ali de falar em público, né? E, nossa, é sensacional. E o mais bonito de estar lá, de conviver com isso, é ver a gratidão também que eles têm da empresa, porque eu percebi que muitos também mudaram de vida e tiveram experiências, porque os pais trabalhavam na Diniz, não tinha nada, e daí a Diniz proporcionou com que eles fossem franqueados, com que eles virassem franqueados, que legal. ampliassem, abrissem uma loja, e isso fez com que a família toda mudasse de vida, e daí eles estavam lá fazendo essa sucessão e falando assim, poxa, por causa da Diniz, o meu pai teve a oportunidade de mudar de vida, de agora ter o próprio negócio dele, porque antes ele era só um funcionário e ele foi crescendo ali dentro da loja, e daí deram a oportunidade de falar assim, tá bom,
abra uma Diniz, a gente te ajuda, vamos lá. E daí esse filho contando essa história, falando assim, não, eu só tô aqui hoje, eu só tenho, a minha família só tem um negócio hoje por causa da família Diniz, e daí eles se sentem parte da família. Não, isso assim foi de estourar o coração, assim, foi maravilhoso participar disso, conviver, ver essa paixão que realmente vocês trazem isso, vocês estão trazendo, trouxeram isso para essas famílias, né? Esse crescimento dessas famílias e essa oportunidade da família poder ter o próprio negócio e crescer, foi assim, eu saí de lá falando uns 2, 3 dias falando assim, meu, que negócio extraordinário, não é à toa que daí eu fiquei apaixonada pela marca, que eu falei assim, não é simplesmente uma questão de franquia, de expansão de franquias com um investidor, não, é uma oportunidade de expansão dentro da própria casa, com a pessoa que saiu de dentro, sabe? Que nunca na vida pensou que poderia ser um empresário, ter um próprio negócio. E que hoje tem 5, 10 lojas da Diniz, né? É um empresário importante, ou uma empresária importante dentro da sua região, né? De muito orgulho pra gente, muito orgulho mesmo, assim. São as pessoas que acreditaram aí, né, nesse negócio e que fazem toda a diferença também, né? Acreditaram, se empenharam e hoje, assim, é o objetivo, é continuar, né, levando essa marca, a sustentabilidade da marca. Então, um programa de sucessores como esse, ele visa essa sustentabilidade e de uma forma muito genuína, muito com muito amor e carinho. É isso que eu... Falando dessa parte genuína, de muito amor e carinho, qual foi o principal aprendizado assim que você traz do seu pai? Que você fala assim, bom, agora eu tô aqui sentada na cadeira do meu pai, qual foi o principal aprendizado que você obteve dele, que você tá levando para sua gestão? Olha, são vários, né? Mas eu acho que o cuidar da família, isso ele sempre, né? Ele, o filho ele com 11 irmãos, né? Então, nossa, é um negócio assim que ele sempre quis cuidar muito da família e hoje eu me vejo nessa posição também de estar ali para minha família. E ele sempre foi muito exigente, assim, né? E ele diz que nada está tão bom que não possa ser melhorado. E acaba que isso também traz sempre aquela necessidade do vamos, a gente vai fazer, vai começar, mas precisa evoluir, precisa melhorar, precisa, né, ir para o próximo passo. Então, isso também, esse olhar de que a gente pode melhorar, que críticas são bem-vindas, né? Que a gente tem que buscar. E ele tem uma visão muito empreendedora, assim, muito marqueteira também, né? E isso encanta mesmo, porque são ideias, tipo, vocês estavam falando que eles dois, né? Os 2 irmãos são aí muito modernos. Eu vejo meu pai também super atual, sabe? Com ideias assim que eu, pelo amor de Deus, continua aqui do meu lado, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais para ir anotando essas ideias e pode deixar que eu coloco a mão na massa, estruturo e faço, né? Eu acho que o fato de estar um pouquinho afastado, né? Quando eu vejo meu pai, assim, meu pai tem mais tempo de olhar coisas diferentes, né? Sim. E aí isso é muito legal, né? Trazer mais ideias, vir oxigenado, né? O pai da Nath voltou de viagem de 25 dias. Aí ontem ele falou pra mim, voltei com algumas listas de coisas pra fazer. Aí eu falei, acho ótimo! Isso daí é o Tino, né? Isso aí. Porque é importante, né, pra nós beber dessa fonte, né? Total, Né? total. Isso é muito legal, que bom, né? Ele é fantástico, assim. Todo momento que a gente para é uma aula, né, que ele dá, assim, de
pensamentos muito consistentes e atuais. Ele me escuta muito também, então a humildade dele diante de tudo que ele construiu e ficar escutando uma menina chata no ouvido dele, ficar reclamando e brigando com ele, que ele não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ele me ensinou muito, assim. Cara, meu pai teve muita paciência mesmo, sabe? É muito incrível. Você falou que você assumiu a cadeira agora em 2019, já passou alguns anos. Uma menina, né? Isso que eu percebi. Eu falei, eu ia falar, muito jovem você assumiu essa cadeira, né? 29 É anos. jovem, né? Sim, E bem tá jovem. maravilhosamente aí. Penso que você deve, eu acho que você vai, né, passar muitos outros anos nessa cadeira. Mas em algum momento você já se parou pensando na sua sucessão, como você quer fazer, o que você pensa, se você já está olhando para isso, porque mesmo que a gente já assuma, a gente já tem que pensar nesse modelo, né? Sim, não, desde o momento que eu entrei na empresa para trabalhar mesmo, né, já foi pensando em sucessão. Então, isso tá muito dentro da minha jornada. E pensar na sucessão faz a gente se preparar, né? Se organizar, deixar a empresa com profissionais ali que estão cuidando também, né? E sobre sucessão de pessoa mesmo, né? Hoje eu ainda não tenho filhos, quero ter, né? Meu irmão tem 2 filhos, né? Deve ser super animado esses sobrinhos. Ai, meu Deus, são lindos demais. E que, assim, eu vejo que uma hora também pode ter a vez deles de entrarem no negócio, né, com muita cautela, muito preparo, né, afinal de contas, são vidas, são pessoas, né, que a gente está cuidando, é uma responsabilidade muito grande, mas sim, essa sucessão com certeza vai acontecer. Tem que pensar nisso e a gente tem que se estruturar para chegar bem até esse momento. E aí vai poder ir fazer o seu esporte, que não dá para fazer aqui em São Paulo, né? Pois é, esse aí eu nem sei se eu consigo mais voltar aqui. Deixa eu fazer uma coisa, a gente já tá caminhando para o final, né? E o pessoal de casa, os nossos franqueados, eles gostam muito dos conselhos que as pessoas dão, né? Nossa rede é uma rede que também tem muito do nosso valor, que é ser eterno aprendiz, então eles estão sempre em busca de conhecimento, e eles sempre falam, eu adoro. Os conselhos que vocês pedem no final, sempre anoto, e também um livro, dica de livro, porque eles gostam muito de ler. Então, eu queria que você, por favor, né, desse um conselho para o pessoal de casa, os nossos franqueados que estão pensando em sucessão, e um livro que você acha que te inspira. Uhum. Bom, olha, de conselho, assim, eu acho que muito do que vocês trouxeram de reflexão, o que seu pai, né, quais são os aprendizados, eu acho que vem muito nesse sentido, né, de ter a humildade para escutar, para se conectar com as pessoas, né, ser curioso sobre isso. Hoje as pessoas, elas querem, né, compartilhar suas histórias, elas querem trocar, elas querem ser ouvidas. Então, liderar pessoas tem toda essa parte que ela é muito importante. E dessa construção, deixa eu ver aqui como é que eu posso falar, de uma construção em conjunto, né, trazendo um pouco ali de como que a Diniz nasceu, que é uma grande reunião de várias boas práticas, né, e de entender com os outros o que cada um está fazendo que está dando certo, né, ou compartilhar a sua ideia que está dando certo. Isso eu acho que é um dos principais ganhos de uma rede de franquias, essa conexão, essa troca.
ter essa escuta ativa e ter a ânsia também de compartilhar com as pessoas o que está dando certo dentro das suas operações, né? E sobre o livro, né? Aí você me pegou que eu tô... Surpresa, né? É a pegadinha surpresa, do final. gente, pelo amor de Deus. Mas eu me comprometo a deixar, né, com vocês um livro, tá? Certo. Pessoal, muito obrigada. Ari, foi maravilhoso essa troca, essa energia, saber um pouco mais da sua história, dividir um pouco mais da Diniz, que meu carinho é enorme. Então, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui e falar um pouquinho pra gente. Agradeço. Ai, gente, eu queria agradecer a você e também eu queria mostrar um mimo maravilhoso. Vamos mostrar ao vivo. Isso aí, hein, Nosso por favor, mimo, gente. olha, Óticas Diniz, ela trouxe aqui um mimo maravilhoso. Gente, eu preciso dizer que olha aqui, eu adorei isso aqui, ó. ó, combinou comigo. E outra, é deles. Os óculos é marca Diniz. É isso Olha, aí, das arraso. nossas marcas exclusivas. Olha só como combinou, hein? Muito obrigada, viu? Ficaram Agora- lindas. E adivinhou ainda a cor da armação que eu gosto. Você viu? É isso. Eu que agradeço, gente. Prazer estar aqui com vocês. Espero ter respondido aí à altura, né, dessa empresa tão consolidada, né, de muita inspiração para a gente também. E que a gente permaneça, né, com essas portas abertas aí para trocar muita ideia. É um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, viu?